A vida de oração, por meio do Espírito de Cristo, é um lado maravilhoso de nossa vida espiritual. Se não crescermos e não nos desenvolvermos na nossa comunhão com o Pai, por meio de Jesus Cristo, teremos uma vida espiritual fraca, sem compreensão, sem entendimento das coisas que acontecem no mundo espiritual. A oração é nossa comunhão com Deus. Não é mera repetição de palavras. Não pode ser a oração dos outros que nós oramos, mas deve ser a expressão dos nossos sentimentos, da nossa alegria, das nossas necessidades e de tudo o que diz respeito à nossa vida espiritual. Falamos com aquele que é Espírito e que nos deu, por meio da fé, a vida e a paz. Quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 3, nós vislumbramos a realidade espiritual das nossas orações e o quanto é importante desenvolver esta vida em nossa intimidade. Jesus ensinou-nos a orar de maneira oculta e disse que o Pai que vê em oculto nos dará recompensa. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto no altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Assim compreendemos que o tabernáculo e todas as suas coisas são figuras de coisas espirituais. São fatos espirituais diante do Deus vivo e verdadeiro. Sim, nós temos os símbolos terrestres que apontavam para Cristo. O altar de ouro e o incenso. O incenso era queimado e o subir daquela fumaça e daquele cheiro trazia diante de Deus a realidade da comunhão e da oração daqueles que creem. Veja a descrição do altar do incenso em Êxodo, capítulo 37, a partir do versículo 25. Então, veremos alguma coisa do seu significado. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. A madeira de acácia aponta para Cristo na sua humanidade incorruptível e sem pecado. Tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado. O fato de ser quadrado significa a perfeição do altar. Isto significa o sacrifício perfeito de Cristo e a sua comunhão perfeita com o Espírito de Deus. E 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Os chifres representam o poder da oração. Chifres significa força, significa poder espiritual. Assim, aponta para Jesus como aquele que tinha poder nas suas orações. Nós, como aqueles que creem e que somos agora o corpo de Cristo aqui na terra, devemos nos mover nesta oração e neste poder. Versículo 26. De ouro puro o cobriu, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. A única coisa que há é o ouro cobrindo a parte exterior da madeira de acácia que compunha o altar. O ouro deve cobrir a nossa vida. O ouro é a natureza divina. A nossa vida de oração deve estar coberta de ouro. Sim, o ouro é a natureza de Cristo, pura, perfeita e sem pecado. É a natureza divina em nós que nos leva a uma comunhão com o Espírito eterno e santo. Lembre-se, o Espírito é santo. Está separado de todas as coisas da carne e sangue e as coisas comuns dos homens. A vida espiritual santificada
a oração na comunhão com o Espírito é algo maravilhoso e glorioso. Devemos ser cobertos de ouro e ter a natureza de Cristo, sermos como uma madeira de acácia. No versículo 27, diz assim: também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados a fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Os varais era o que era utilizado para transportar o altar. Isto fala do nosso movimento. Tanto as argolas, onde eram colocadas as varas, nas quais aqueles que eram encarregados de transportar usavam, representa o mover espiritual através da nossa oração. Assim, nós, como crentes em Deus, e por meio do Espírito de Cristo, temos uma oração rica, que sobe diante de Deus. E através do sacrifício de Cristo, o fogo queima o incenso no altar. Somente por meio do sacrifício. Assim como está escrito: se fomos unidos na morte de Cristo, também o seremos na sua ressurreição. O incenso é também como a ressurreição, algo que sobe para Deus, uma vida espiritual santa, pura e verdadeira. O coração sincero participa e tem comunhão com o Pai nesta oração. Como está escrito em 1 Coríntios, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Tenhamos esta vida de oração oculta. Lembre-se, as nossas orações estão em Deus. O Pai está nos ouvindo, nos dirigindo, nos corrigindo e nos santificando. Recordamos que a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, é algo produzida por Cristo. Assim, temos a vida incorrupta de Cristo, madeira de acácia. Temos a vida incorrupta de Deus, o ouro cobrindo. O ouro deve cobrir a nossa humanidade. As coisas de Deus são cobertas com ouro, simbolizando a santidade, a pureza, a verdade. Bendito seja o Senhor que nos preparou este altar. Nos preparou Jesus Cristo, nos deu o próprio incenso, a vida de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Nos deu capacidade, nos deu entendimento, nos trouxe a esta comunhão. Agora, não há mais um tabernáculo terreno feito por mãos humanas. O que há é um tabernáculo espiritual, a igreja, onde o incenso é queimado, onde as orações ocultas no homem interior são feitas, onde há uma comunhão verdadeira, onde falamos com Deus e Deus fala conosco, numa comunhão viva e verdadeira. Louvado seja Jesus Cristo, que nos leva a crescer no conhecimento de Deus e nesta comunhão gloriosa. Grande é este mistério, e esta é a manifestação do Espírito Santo no homem interior. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos, e que todos participem destas orações, e estejam nesta oração e nesta comunhão, no altar de ouro, em Cristo, no incenso, no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Bendito seja o Senhor, que alegria do Espírito, e que nós estejamos como aqueles que, no incensário de ouro, e como uma oferta de orações de santos, no altar de ouro, no altar espiritual, na eternidade. Sejamos participantes de Cristo. Amém.